Olá, meus irmãos, quem fala aqui é o Padre Beto Badiani e hoje nós estamos meditando o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. E naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram em torno de Jesus e era tanta gente que as pessoas pisavam umas sobre as outras. Então Jesus começou a falar primeiro àqueles que eram seus discípulos e disse: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E depois Jesus falando tudo isso para todas as pessoas, ele vai dizer que tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. Jesus estava preparando o coração. Pois bem, amigos, diz ele, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo matar mais do que isto. E vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Este é o Evangelho. E o Evangelho, então, hoje, falado por Lucas, é chamado o Evangelho do Caminho. Jesus está no caminho da cruz, indo dar a vida por cada um de nós. E todas essas ações, essas palavras que são ditas, são instruções que Jesus está querendo dar a seus discípulos para que não tenham como referência os líderes religiosos, mas sim a própria missão que foi dada a cada um deles. Então Jesus, disse, levai pelo caminho, ide para Jerusalém, ele vai dizer, eu serei crucificado, ele vai dar a vida por cada um de nós. Então, nesse capítulo, Lucas coloca algumas atitudes que os discípulos devem viver. A comunidade de ontem e a comunidade de hoje deve viver. A confiança em Deus, que não pode faltar, a coragem diante de qualquer ameaça que a gente pode sofrer na vida. A liberdade do medo, que a gente deve transmitir, a liberdade de viver a palavra, a pobreza diante do mundo, abandonar-se na segurança de Deus e vigiar responsavelmente diante dessa missão. Então essa esperança nos chama a caminhar. Precisamos ir sem perder o horizonte da nossa vida, o horizonte da nossa fé. Tudo que nós fazemos terminará em Deus. Então ele vai colocar, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E quando a gente fala o que é hipocrisia, a gente diz que hipócrita é ser ator de uma peça sem nada a ver com a sua própria personalidade. Hipócrita é aquele que fala, mas não vive, atua e não vive aquilo que prega. Hipócrita é aquele que simula virtudes, que simula sentimentos, qualidades, que engana os outros. Isso é a hipocrisia. Então, o hipócrita é incapaz, de confessar a sua perversidade, os seus defeitos interiores. Ele simula tudo e, consequentemente, ele vive essa hipocrisia. Então, Jesus, colocando isso no coração dos discípulos, é preciso se questionar diante da palavra. O discípulo de Jesus e cada cristão deve proceder sem duplicidade. A nossa vida deve ser uma busca de procurar viver a autenticidade da palavra, a sinceridade da palavra. É lutar para vencer todas as contradições que estão dentro do nosso coração. E nós devemos ser transparentes, devemos ser luz e trabalhar para que essa luz também nos ilumine. Às vezes corremos o risco de querer iluminar o caminho dos outros, mas não nos deixamos ser iluminados pela palavra de Deus. Lembre-se, meus irmãos, que Jesus, diante dessa palavra hipócrita, ele vai dizer, eu já não vos chamo servos, mas os chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E é nessa amizade de Cristo é que nós somos capazes de vencer essa palavra tão dura que é a hipocrisia. Hipócrita é aquele que finge piedade, mas não é sinal de misericórdia. Então nós somos chamados, a
a levar o Evangelho e proclamar o Evangelho sobre todos os corações, sobre todos os telhados, né? O desprezo da hipocrisia dos fariseus no Evangelho de hoje é muito complicado. Então Jesus pede que nós falemos com a sinceridade, vivamos uma experiência libertadora para falarmos dessa liberdade de Deus. Nós devemos levar o Evangelho sobre todos os telhados do mundo. Então a palavra do Senhor Jesus deve ser proclamada com valor diante dos homens. Por isso, nossa história pessoal é uma história íntima, deve ser uma experiência numa vida comunitária e numa vida com o próprio Deus. É preciso que nós seguremos a mão do Senhor. É preciso que nós nos configuremos a nossa vida, aquilo que nós falamos. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus, oráculo do Senhor. Pois tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos, e meus pensamentos distante dos vossos. Ou seja, o profeta Isaías está dizendo para nós que nossa atitude deve ser coerente com aquele Deus que nós pregamos. Que hoje nós pensemos nessa palavra e agradeçamos a Deus pela alegria da gente poder pregar e tentar viver aquilo que nós pregamos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.